Volta com o programa Piracicaba agora, 18 horas e 57 minutos. Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós temos o prazer de receber aqui ao vivo no programa Piracicaba agora o Dr. José Renan Gomes, doutor que é médico cooperado da Unimed Piracicaba, na especialidade Medicina de Emergência, coordenador de serviço de emergência do Hospital Unimed. José Renan Gomes, muito boa noite, prazer em tê-lo aqui, muito obrigado. Boa noite, Neto, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Obrigado. Nós estamos aqui justamente contando com a sua participação de casa também. 991-411048, participe conosco. Hoje a pauta não poderia ser diferente, né? A pauta é sobre a dengue. Justamente o doutor José Renan está conosco aqui. Foi a pedido, né, toda a equipe da Unimed, para a gente falar um pouquinho, né, como orientação, prevenção e tratamento também dessa doença, que nessa época do ano ela está altíssima, né? Doutor, é um pouco sobre isso mesmo, né? Nós estamos vivendo um momento, comparado com os outros anos, até atípico, né? Na questão da dengue, né? Está bem alto mesmo. A gente está vendo aí o trabalho sendo feito pelas operadoras de medicina, feito também pelo Sistema Único de Saúde e, obviamente, que a gente vai falar no que cabe à Unimed, né? Nessa questão. Mas eu queria começar aqui, doutor, falando sobre a dengue. O que é a dengue? Certo. Bom, a dengue é uma doença viral causada por esse vírus, né? O Aedes, transmitido por um mosquito. Ela é uma doença que tem essa sazonalidade, né? No Brasil, que culmina com as épocas da chuva, né? A gente vê variações de ano a ano, basicamente relacionado à incidência de chuvas, à frequência e à intensidade, né? O vírus da dengue, nós temos 4 sorotipos. Perfeito. Então a pessoa pode ter, em teoria, 4 vezes a dengue. São vírus etiológicos. São diferentes? São diferentes, mas os sintomas são parecidos, né? Nós consideramos que eles fazem a mesma síndrome, tá? Este ano é um pouco atípico, né? Nós tivemos o evento aí do El Niño, que está influenciando bastante a sazonalidade dos eventos climáticos, e isso acaba impactando, de certa forma, na vida dos mosquitos, né? Porque essa dengue, ela depende da transmissão através de um vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, que a gente tem aqui no Brasil, né? E o ciclo de vida desse mosquito depende necessariamente da água. Então, a partir do momento que a fêmea deposita os ovos na água parada, e é aí que a gente entra, que é o principal fator da gente evitar a proliferação da dengue, é a prevenção, é o melhor fator que nós temos, a gente consegue estar intervindo aí na disseminação da doença. Agora, você falou que são 4, né? São 4 tipos. Sim. Qual é o predominante na cidade de Piracicaba? Existem os 4? Tem os 4, o mais comum é o 2, né? E isso não é só característica da nossa região, é do Brasil todo, na verdade. É o sorotipo mais prevalente. E a intensidade de sintomas varia muito de pessoa a pessoa, né? As populações de risco que nós classificamos nos extremos de idade, serão as crianças, os idosos e pessoas com comorbidades, têm maior risco de desenvolver as formas graves da doença. De qualquer forma, o fato de você pegar um vírus diferente não determina se você vai ter um quadro mais brando ou mais intenso. Entendi. Tá? Quem pega a 2, foi o meu caso, eu tive a dengue tipo 2. Eu volto a pegar tipo 2 novamente? Não, você tem uma imunidade que ela é garantida aí há 18 meses, né? Que você fica com uma imunidade duradoura. Alguns fatores podem fazer com que, conforme passa o tempo, você tenha perda dessa imunidade. Então, principalmente pacientes imunossuprimidos podem eventualmente estar fazendo a perda, mas a soroconversão ela é alta, tá? Geralmente, quando a pessoa pega dengue mais de uma vez, são sorotipos diferentes, né? E, inclusive, é raro você pegar dengue muito próximo, tá? A gente dá uma imunidade cruzada entre os próprios vírus. Então, você pegou a dengue 2, você fica imune da dengue 1, 2, 3 e 4 por mais tempo, tá? Certo. Esse período varia de pessoa para pessoa, mas nós consideramos 3 meses como uma margem bem segura. Acima de 18 meses, essa imunidade cruzada já se perde totalmente e a partir daí nós ficamos suscetíveis a pegar novamente a dengue. Mesmo a 2 que eu já tive? Não, a 2 não. A 2 não pego mais. A não ser que você perca essa imunidade. Entendi. Tá? Entendi. Mas a maioria das pessoas saudáveis mantém essa imunidade. Mantém, né? Sim. Então a epidemia está sendo altíssima no caso 2, nós teremos aí um pico, então é isso? Eu queria até explicar sobre isso. Nós estamos tendo um pico da 2. As pessoas estão
contaminadas, elas estarão imunes, caso não sejam, como você falou, tenham aí imunossuprimidas, né? Então a gente vai ter uma baixa na sequência, é isso, doutor? Sim, é o efeito que nós vimos em todas as doenças de etiologia viral. Foi o caso da Covid, por exemplo. Covid, exato. Então a pessoa que pegou uma vez uma doença viral, ela ganha essa imunidade, né? Que nós chamamos até de imunidade a rebanho. Só que se você pegar numa porcentagem da população, ainda existem muitas pessoas que são virgens de contato com o vírus. Perfeito. Né? E aí que entra, depois nós vamos comentar mais tarde até sobre a função da vacina. Perfeito. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. Hoje o assunto é dengue. Eu quero que você participe conosco, viu, gente? 991-411048. Estamos aqui com o doutor José Renan Gomes, doutor que é médico ali, cooperado, né, da Unimed, Piracicaba, especialista em medicina emergência, medicina de emergência, né, coordenador do serviço de emergência do Hospital Unimed, conversando com você de casa. Pois não, Maria, diga. Vamos lá abrir para as perguntas, né? São muitas dúvidas, né, doutor? E a população, a gente está assustado mesmo, né, com o número tão expressivo de dengue em todo o Brasil. O Leandro está fazendo uma pergunta interessante. Boa noite, Leandro. Ele diz: sobre a dengue, se já tem uma forma eficaz de saber quando é a doença. Afinal, várias outras doenças têm os mesmos sintomas. Boa pergunta, hein, Leandro? Pois não, doutor. Bom, toda doença viral ela começa com o pródromo, né? Então, desde um resfriado, uma gastroenterite e a própria dengue, você começa a sentir dor no corpo, você pode eventualmente ter febre, e você pode ficar com aquele sinal de prostração, de fadiga, né? Aquela coisa, nossa, estou ficando doente. Toda doença viral começa dessa forma, de uma forma em geral. Conforme progride a viremia e esse vírus vai espalhando no nosso corpo, nós começamos a ter os sintomas mais clássicos da dengue, que seriam, nos primeiros 3 dias, principalmente febre alta, tá? Febre acima de 38,5, febre que costuma ser em 2 ondas durante o dia. Você pode ter muita dor nas articulações e principalmente dor óssea, tá? Por isso a dengue é comumente falada, vulgarmente chamada de febre quebra-ossos, né? É uma dor muito intensa que você sente. É bastante prevalente sintomas de dor retroocular, sintoma de dor de cabeça, sintomas gastrointestinais podem acontecer, os pacientes reclamam bastante de náusea, eventualmente pode ter um ou outro episódio de diarreia, mas geralmente não são os sintomas prevalentes, né? Nós conseguimos sim detectar se é dengue, tá? Existem formas diversas de você estar fazendo, né? Desde testes rápidos até sorologias, né? O que determina qual teste deve ser pedido é principalmente disponibilidade de acesso, né? Dependendo da situação, às vezes nós não temos esse teste disponível, dependendo do tipo de serviço que você tiver, e os dias de sintomas, né? Então, nos primeiros dias, nós costumamos recomendar o teste do NS1, que é uma glicoproteína que esse vírus produz, ele dá o pico nos primeiros dias, pode ser pego até o 5º dia, existem relatos de que permanece mais tempo, mas o pico de incidência é do 1º ao 3º dia, onde nós colhemos esse exame e ele tem uma alta especificidade, ou seja, se ele der positivo, realmente você está com dengue, mas ele tem uma sensibilidade relativamente baixa, em torno de 60% a 70%, dependendo do teste. Então, você tendo um negativo do NS1, não necessariamente você não está com dengue, ele não descarta. Sim. Porém, pelos sintomas, o diagnóstico mantém-se sendo clínico, tá? E a terapia é instituída pelo médico com ou sem testes. Com ou sem testes. Né? E a partir do 7º dia, 8º, preferencialmente, nós comemos a sorologia, que é a recomendação do Ministério, onde você realmente consegue confirmar. A partir do 8º dia? A partir do 8º dia. E eu ainda tenho os sintomas do 8º dia, né? Ah, sim, pode persistir até para 14 dias, né? Doutor, você sabe que no meu caso, foi muito interessante que eu tive tipo 2, eu tive dengue no meio da pandemia. No meio da pandemia. E quem me fez a análise, o diagnóstico foi o doutor Youssef. Antes do exame. Quando eu estive com ele, ele falou, eu não tinha pinta nenhuma, mas eu tinha febre alta, dor nos olhos, bem pouquinho, mas muita dor no corpo. Era muito parecido com o Covid. E ao fazer o diagnóstico, o Youssef falou, não, isso não é Covid. Isso não é Covid, isso é dengue. Vamos esperar, você vai fazer dengue tal dia, fazer o exame de dengue tal dia. E foi batata, né? Fui lá, deu realmente. E depois eu tive o Covid, e foi muito engraçado também, ele falou, não, agora você está com Covid. Não dei um espirro, não tossi, só relatando alguns sintomas, ele já falou, não, agora você está com Covid. Experiência dele. Experiência, né, justamente de tratar isso. Agora, o interessante é assim, pode caminhar para 14 dias. No meu caso da dengue, doutor, eu tive, eu comecei a passar mal,
obviamente, não sei se é o primeiro dia ou não, mas quando eu percebi que eu não estou legal, foi exatamente como o nosso telespectador falou, Leandro. E aí foi uma evolução muito rápida e muito intensa. Que assim, eu sentia muita dor no corpo e a única coisa que amenizava a minha dor era tomar banho. Então eu tomava 3, 4 banhos no dia. Depois do decorrer, no 7º dia, eu dei uma piorada, que a febre subiu muito, mas não foi o caso de ir até o hospital. Eu tratei com medicamento para baixar a temperatura, né? E aí foi amenizando. E a pergunta que eu faço para você, doutor, qual é o momento que eu tenho que ir para o hospital, né? Quer dizer, porque, como você falou, são sintomas relativamente que você consegue amenizá-lo com algum tipo de medicamento em casa, né? Mas qual que é o momento que eu falo, não, agora eu tenho que ir para o hospital? Tem esse momento, se virar de chave que eu tenho que correr? Como é que funciona isso? Sim, a recomendação do Ministério é que todos os pacientes sejam atendidos por médico quando iniciam os sintomas para fazer uma avaliação. Essa avaliação ela não necessariamente precisa ser hospitalar. Pode ser pela rede credenciada, como por exemplo consultórios de médicos. Sim. Você pode fazer um teleatendimento, que é uma opção disponível em várias operadoras. Você pode passar por atendimento, por exemplo, em pronto atendimento. Que como essas doenças apresentam picos, o que a gente vê é uma demanda elevada em todo o serviço de saúde e eventualmente você acaba tendo um tempo maior de espera e isso é global, em todos os hospitais do Brasil todo, né? O hospital já tem a sua rotina, né? Sim, o hospital não para. Superlotando por conta de uma demanda excessiva. Exato. E é uma demanda que ela explode. Isso. A gente vê, às vezes, dependendo do serviço, até dobrar o número de pacientes, né? E por mais que a gente adeque a escala, a gente contrata mais funcionário, desloca pessoas para o setor, a gente acaba, eventualmente, não atingindo o tempo normal de atendimento e acaba ocasionando espera, e isso é geral, tá? Não é característica de um único serviço, certo? O que é recomendado, né? A partir do momento que você tem os sintomas de dengue, você procurar orientações, porque não são todos os remédios que você pode estar tomando, tá? Especialmente pacientes que são cardiopatas, que costumam usar anticoagulantes. Esses pacientes precisam de uma orientação médica, porque eles já entram na categoria B da dengue, que são pacientes com maior risco de complicação. Esses pacientes é recomendado que se procure atendimento. O ideal, no 3º dia de sintomas, porque é quando a gente já consegue ter uma ideia melhor do quadro, primeiro dia, poucas horas após iniciar, realmente você tem sintomas muito inespecíficos. A picada, ela acontece no dia seguinte, já tem os sintomas? Não. Tem um prazo aí. Tem um prazo. Quanto tempo é desde a picada até o ter de fato sintomas? De 1 dia a 10, mas na média, né, bem significativa, 90%, é de 4 a 7 dias. De 4 a 7 dias. Exato. Quer dizer, eu fui picado, posso ter picado em outro lugar, 4 dias depois ou 10 dias depois que eu vou começar a ter os sintomas. Exato. Puxa vida. Então, você acaba tendo esse episódio e recomendação mesmo pacientes que não tenham comorbidades, a partir do 5º dia sejam avaliados. A recomendação recente do Ministério para estar fazendo uma avaliação se você precisa eventualmente fazer exames, se você precisa de um acompanhamento, né? A orientação, que são sinais de alarme, que esses são sinais obrigatórios de você estar procurando atendimento, porque aí já são sinais de uma dengue que pode estar complicando, consiste em basicamente dor abdominal intensa, uma dor que persiste. A dengue não costuma dar dor abdominal tão intensa, tá? Então você pode estar, por exemplo, sofrendo de um aumento no seu fígado, uma das causas da dor, ou você pode estar até com líquido no abdômen. Então, por isso você precisa passar por uma avaliação. Se você continuar mantendo febre a partir do 5º dia, não é esperado que você mantenha, então a gente tem que pensar em outras infecções que podem oportunistas, né? O oportunista está ali agindo junto. Aproveitar dessa situação. Se você começar a ter desmaios, sensação de que você vai cair, perda de consciência, pacientes que começam a ficar extremamente irritados, fora do normal, uma coisa que, assim, alteração de comportamento, sonolência excessiva, que é muito comum nos idosos, pacientes que vomitam muito e não conseguem se hidratar via oral, correm o risco da hemoconcentração, que é uma das complicações da dengue, né? Sintomas de falta de ar. Então, são esses os sinais de alarme que você tem divulgado, né, em qualquer site de informação a respeito. Tem ali em destaque. E sempre que você é atendido, você recebe a carteirinha da dengue, né, que é uma carteirinha que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, onde consta certinho quais são as recomendações, quais são os sinais de alarme que você deve estar procurando atendimento. A orientação em especial são os pacientes que têm comorbidades, né? O paciente que já operou o coração, o paciente que tem um diabetes difícil, um paciente que já é mais idoso, que já tem uma fragilidade maior por causa das demandas aí das doenças de base. Esses pacientes a gente tem que ficar um pouco mais atentos, né?
E uma orientação em geral, né? Na suspeita de dengue, se você não tem problema em se hidratar, beba muito líquido. Muito líquido, né? Muito, é 60 ml por quilo. Tem uma ideia, uma pessoa de 80 quilos são 4 litros e 800 ml. É muito líquido. É muito você líquido. enjoa de ver água, né? E não consegue tomar. Então a gente sempre orienta que essa ingestão é importante, né? E é o único fator que você consegue fazer em casa que vai ajudar você a melhorar os sintomas e diminuir o risco de você fazer as complicações da dengue. Perfeito. Então, Mais perguntas chegando, WhatsApp. Pois não, Maria? Mais perguntas aqui. Agora, o Simão, ele diz o seguinte, doutor, eu vi na TV que o governo federal só disponibiliza vacina contra a dengue para crianças. Ele quer saber, só as crianças precisam tomar a vacina contra a dengue? bom, a vacina da dengue que está disponibilizada, que é a Qdengue, é uma vacina que terminou agora os processos de aprovação e ela é feita pelo laboratório da Takeda. É uma vacina que está com estoque pequeno. Em falta, você não consegue comprar nem na rede privada, né? Então, por esse motivo, o Ministério da Saúde, como justificativa, tem priorizado a vacinação das crianças, porque os extremos de idade são os grupos de pessoas onde você tem o maior risco de complicações, né? E pensando do ponto de vista de saúde pública, né? A partir do momento que você não tem para todo mundo, você vai priorizar, né, naqueles serviços onde você vai ter maior resultado. E na visão do Ministério da Saúde, isso é uma decisão que vem de cima, né, a nível de governo federal, sim, ela foi optada neste momento para ser disponibilizada para as crianças e adolescentes. Quem já teve dengue pode tomar vacina, doutor? Sim, essa vacina é segura e a primeira vacina que já existe há mais tempo, desde 2018, né, ela é uma vacina que não foi adotada pelo Ministério da Saúde, ela não costumava ser muito disponibilizada porque só poderia tomar quem já tinha tido uma dengue confirmada. Tá? Ela aumentava o risco de complicações de pessoas que não tivessem tido dengue confirmada. Então, como ela tem essa especificidade, ela não foi adotada e não foi amplamente divulgada. Mas houve uma modificação nisso, né? Houve essa nova vacina que foi desenvolvida, né? Ela não tem mais essa restrição. Ela é uma vacina eficaz, ela funciona como a vacina da Covid-19. Tá? Ela diminui bastante a chance de você desenvolver as formas graves, mas você não vai ficar imune de pegar a doença. Tá? Você vai pegar, mas não vai desenvolver ela de uma maneira COVID, fatal, né? por exemplo. Exato, né? é a mesma coisa da vacina do Covid. Você pega a doença, mas você evita as complicações. Que é o grande problema da dengue. Você sabe que isso é a grande dificuldade da população entender. Ela acha que tomando a vacina ela não vai ficar doente. Na verdade, você vai ficar, só que você vai ficar no grau, na potência que a doença vem para uma pessoa que não é vacinada, né, doutor? Exato. Perfeito. Exato. E ela já foi aprovada, essa vacina tem uma eficácia de mais de 91% em redução dos casos graves, né? Então, se nós pegarmos estatisticamente, 3 pessoas a cada 1000 que pegarem dengue ficarão com sintomas de gravidade. Não significa que irão falecer disso, mas precisarão ser internadas e hospitalizadas em tratamento de maior complexidade. Neste caso, se a gente reduzir isso em 91%, você evita a superlotação do sistema de saúde, de uma forma em geral. Exato, né? Exatamente. E você reduz o óbito, que é o grande objetivo de uma vacina. É isso daí. Mais participação então? Pois não, Maria, diga lá. Olha, antes da participação da Vanessa, a gente já vai fazer a sua pergunta. Eu queria que o doutor falasse, doutor, sobre a telemedicina, né? Se é possível também fazer um diagnóstico e o beneficiário procurar a telemedicina. E eu quero aproveitar já, junto com esse ponto que você falou, falar do atendimento da Unimed de Piracicaba, que agora nós temos um setor fora do hospital que está fazendo justamente o diagnóstico, né? Já poupando todo o volume que tem o próprio hospital. Vamos falar das duas coisas, por gentileza, doutor. Bom, a telemedicina é uma modalidade de atendimento disponível aos beneficiários da Unimed, né? E é um atendimento onde você conversa diretamente com o médico. Ele é um atendimento útil, porque você consegue fazer com maior comodidade, você consegue fazer da sua casa, você consegue fazer em horários que lhe sejam de maior conveniência. E ele é útil porque o diagnóstico da dengue ele é um diagnóstico sindrômico, né? Então, o médico não precisa da sorologia para te orientar. Que foi o meu caso, né? Exato. O Youssef olhou, conversou comigo e falou, você está com dengue. Sim, a gente consegue pelos sintomas, avaliando o paciente, e a telemedicina, você tem uma imagem por vídeo. Então, se você tiver com as lesões da dengue, que são lesões características da dengue, né? Um exantema, quem já tem experiência, bate o olho, sabe que é, você consegue ser atendido pela telemedicina e principalmente sobre as orientações, né? Você é um paciente que precisa ir para o hospital, né? Não, você é um paciente que toma esses remédios, a telemedicina te dá a receita, pode eventualmente te fazer um afastamento de trabalho, se for essa a indicação, né? E evita você ter que passar no hospital, se expor a um ambiente que... Outros vírus, um ambiente de espera, um ambiente que a gente sabe que pode eventualmente estar desconfortável num contexto de múltiplos casos, né?
Então você acaba evitando esse tipo de situação e você tem o conforto de estar na sua casa e a segurança de que você conversou com o médico. Olha, eu quero tomar esse remédio, eu tenho essa alergia, o que eu posso tomar se eu não tenho alergia de pirona? Então ele consegue te dar essa orientação. Que no caso da dengue é isso, né? A orientação do médico ele vai fazer via vídeo, no conforto do celular, não precisa se locomover nem nada. Você tem um médico muito bem preparado para dar o diagnóstico, né? E receitar o medicamento que é necessário. Quer dizer, isso facilita muito, né, doutor? E colabora justamente com a demanda que é sempre grande de hospital. Você não aumenta aquela demanda. E o conforto do lar, né, doutor? Melhor coisa, né? E você tem a segurança de ter um profissional que te orienta. Olha, no seu caso, você realmente precisa estar colhendo exame, você precisa eventualmente estar passando, porque às vezes você esperar um tempo maior no hospital, ser exposto a um ambiente descontrolado, para o médico falar, olha, toma essa receita e pode ir para casa, eventualmente pode até gerar uma frustração, porque, poxa, eu queria fazer um exame, eu queria tomar uma medicação e tudo mais, e o tratamento da dengue é um tratamento suportivo, você consegue fazer em casa a maioria das vezes. Até ressaltando mesmo porque o exame clínico ele não pode ser feito assim que os sintomas aparecem, né? Depois de um tempo, como você falou. Então a melhor maneira é usar o Einstein Connect, é usar a telemedicina. E aliás, caso necessário, pode se locomover, não no hospital durante o dia, né? Das 7 às 18 horas, se eu não me engano, pode ir direto ali no antigo PAI, na Independência, né, doutor? Está aí em destaque para você, ó. Que é o local onde tem os médicos especializados ali para atendê-lo, para dar sintomas de gripe e de dengue. Isso também foi algo muito bem elaborado pela equipe da Unimed, né, doutor? Devido à demanda, foi feita essa adaptação, nós pegamos o espaço que nós tínhamos disponíveis, alocamos a equipe, está totalmente preparado para atender os casos de dengue. E se eventualmente você procurar e precisar de algum exame, alguma outro suporte que não esteja disponível no local, nós fazemos a transferência para o hospital, é tudo feito pela própria equipe da Unimed e você será conduzido da melhor forma, certo? Temos todo o suporte que, se for necessário medicar o paciente, colher exame, a gente pode fazer lá. Então, para o tratamento de dengue, gripe, não há qualquer prejuízo ao paciente. Das 7 horas da manhã às 8 horas, a partir dos 12 anos, você vai se dirigir até esse endereço que está na tela. Olha aí para você, esse endereço está aí na tela, na Avenida Independência, 1129, para você que é beneficiário da Unimed Piracicaba, tá? Avenida Independência, 1129, das 7 às 18 horas. Vamos para a pergunta da telespectadora, Maria, por Vamos gentileza. Sim. A Vanessa, doutora, ela está comentando que geralmente picada de inseto, né, formiga, pernilongo comum, assim, dá coceira, né, característica vermelhidão no local. O da dengue, ela comenta aqui que é imperceptível, né? É assim mesmo, doutor? Não necessariamente. Toda vez que você tem contato com um inseto não peçonhento, que é o caso do mosquito, da dengue, né? Ou uma formiga, você vai fazer um processo inflamatório local. Esse processo varia de pessoa a pessoa, mas é bem comum nós termos sim a pápula, tá, do mosquito. Eventualmente algumas pessoas vão fazer reações maiores, outras menores, mas não é comum passar imperceptível, tá? Outra coisa que eu acho que é legal nós aproveitarmos essa pergunta é a questão do uso de repelentes, né? Perfeito. O repelente funciona? Funciona sim, né? A dificuldade do repelente é que se você não usar ele corretamente, ele não vai funcionar. Se você aplicar ele, passar o dia inteiro suado, eventualmente lavar a mão, molha as partes do corpo, ele vai sair. Né? Então, lembrar sempre de reaplicar. O uso de roupas também maiores ajuda, principalmente o pessoal que está exposto à situação de entrar numa mata. A recomendação é sempre essa, né? O uso de uma calça comprida, manga longa, passar o repelente, porque não é só a dengue que você evita. Você evita outras doenças, né, que você se expõe ao adentrar nesse tipo de ambiente, né? Nós, infelizmente, não estamos na época, mas a febre maculosa, por exemplo, né, é uma das doenças que é bem comum na nossa região e que você consegue, através dessas medidas, estar evitando, né? Assim, prevenindo. O uso de repelente, inclusive, pode ser usado por crianças, certo? Desde que seja um produto adequado para o uso de crianças, não tem problema. Funciona, é efetivo e é uma forma da gente proteger, né, nossos filhos, porque é difícil de você, às vezes, conseguir controlar o ambiente, né? Outra coisa que ajuda muito é o uso de telas. Tá? Telas, né? Isso é essencial, né? Que evita que os mosquitos entrem nas casas e a prevenção, né? A prevenção, ela é mais complicada porque ela depende do coletivo como um todo, né? O mosquito, ele pode voar até 2 km. Até 2 km, ele pode... Quer dizer, o foco está aqui, ele vai picar uma pessoa 2 km depois, né? Exato, ele vai andar, em média, ele acaba voando, né, 2 km por dia e o bloco, assim, a gente fala que a área de abrangência dele são 10 quarteirões. 10 quarteirões. Então, se tiver um pneu com água acumulada
e a fêmea depositar centenas de ovos, são centenas de mosquitos que vão estar naquela região. Então, a colaboração de todos é extremamente importante para que nós consigamos evitar a propagação da doença. Para a gente encerrar, doutor, eu sei que é corrido, né? E a gente sabe por quê, justamente porque a demanda está sendo grande também. Que o senhor falasse, por gentileza, quais são os medicamentos que podem ser usados para amenizar? Não há um medicamento que cesse, mas amenize. E tem que tomar muito cuidado com isso também, né, doutor? Certo. A orientação é de pessoa a pessoa, né? A gente costuma orientar a terapia de suporte. Né? Então, se o paciente não tiver contraindicação na ingesta de líquidos, a gente sempre orienta, beba muito líquido. Lembra desse número, 60 ml por quilo por pessoa. Obviamente que uma pessoa que tem uma obesidade extrema não vai tomar 15 litros de água, coisa do tipo, né? Mas nós consideramos aí 80 quilos o padrão para um adulto, 4 litros a 5, tá? Evitar, lógico, as pessoas que não podem beber água, que já são orientadas, né? Que é o paciente que tem problema renal, o paciente que tem problema cardiológico. De uma forma geral, o tratamento é com sintomáticos, né? Então, usa-se a dipirona, usa-se o paracetamol, usa-se remédios para náusea, como o dimenidrato, que é o vulgar Dramin, eventualmente um remédio para náusea, um danzentrona, que são os remédios que os pacientes costumam estar utilizando para melhorar os sintomas. Novamente, tem que ser considerado o caso do paciente, se ele tem alergia e pode usar a medicação ou não. O mais importante é quais remédios não utilizar. Perfeito. Né? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Por exemplo, diclofenaco, nimesulida, que são remédios que a população em geral consegue acesso sem receita, né? São remédios que geralmente o pessoal tem em casa, às vezes está com uma dor nas costas, acaba tomando um remédio, um relaxante muscular, e não são a melhor terapêutica. Dependendo da situação, você pode agravar a doença. No caso dos anti-inflamatórios e no caso, principalmente do AS, você acaba aumentando o risco de hemorragia. Então, por esse motivo, devem ser evitados numa suspeita de dengue. Perfeito, perfeito. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui, muito bem explicado, excelente, sanando aí a dúvida da população. Acho que isso é o primeiro combate a qualquer doença, é a informação, né? O primeiro combate, o primeiro remédio é esse, é ter a informação e depois fazer o tratamento correto a partir da informação. Então, quero agradecer a sua presença aqui e que em breve possa vir para a gente falar e desenvolver outros assuntos também, doutor. Obrigado. Com certeza, agradeço a presença, agradeço a todos os envolvidos, na equipe da produção, e agradeço também a Unimed Piracicaba por não medir esforços aí e a gente poder atender sempre da melhor forma possível nossos pacientes. Muito bom, muito obrigado. Dr. José Renan Gomes, médico cooperado da Unimed Piracicaba, na especialidade de medicina de emergência, coordenador dos serviços de emergência do Hospital Unimed, conosco nessa participação falando sobre dengue. É o nosso quadro de informação, prestação de saúde para toda a população. Unimed e programa Piracicaba Agora.